que é, né, essa prática da submissão? Muitas pessoas, quando vê essa palavra submissão, têm assim um pouco de dificuldade com essa palavra, mas eu vou explicar bem tranquilo qual é a proposta aqui que nós estamos passando nessa noite. Qual o significado da palavra submissão no dicionário? Então, se você pegar no dicionário, vai estar escrito assim: submissão, acatar ordens, obediência, aceitar uma situação. Na palavra latim, submissão é abaixar o tom da voz. Então é quando alguém fala com você, você abaixa o tom da voz, né? Essa é a ideia original, é acatar. Sim, senhor, né? Sim, senhor. Você abaixa o tom e você aceita uma ordem, isso é submissão. Agora é importante dizer que a proposta de Richard Foster é uma submissão saudável, não é uma submissão abusiva. Então é importante a gente entender aqui a diferença entre uma submissão saudável, que é bíblica, e uma submissão abusiva. A submissão saudável, ela é baseada no amor e no serviço cristão. A submissão abusiva, ela é baseada na violência, no grito, na força. Não é essa a submissão que nós estamos buscando. Não é a gente tratar mal ninguém, não é você submeter ao seu pastor, não é sobre isso que eu quero tratar aqui hoje. É a submissão uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando as coisas fogem do nosso controle, a gente não gosta quando as coisas fogem do nosso controle. A gente fica nervoso, a gente se revolta, alguns batem na mesa, dão um grito: quem manda aqui sou eu. A gente quer que as coisas sempre aconteçam do nosso jeito. Mas é certo que nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito. É certo que muitas vezes na vida as coisas saem do controle. E nós temos que aprender a aceitar. Nós temos que aprender a desenvolver uma postura espiritual de submissão, de aceitar que a ideia do outro às vezes prevaleça. Não tem que ser só a minha ideia que prevaleça sempre. Às vezes tem outro ponto de vista. Às vezes aquela pessoa está vendo algo que você não vê. Não significa que você está sempre certo. Às vezes você pode também estar errado. Isso é humildade. O texto é muito claro, o texto diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ler mais uma vez o texto para a gente começar a colocar na nossa cabeça esse versículo. Vamos lá? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Se você pegar o contexto dessa passagem, Paulo diz assim, em Efésios 5, ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como que você se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, ele diz, e ele fala sujeitando uns aos outros. Ou seja, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que aprender a se sujeitar. Você tem que aprender que as coisas nem sempre são do seu modo. E isso é ser cheio do Espírito Santo, porque isso são os frutos do Espírito: a paciência, o amor, a longanimidade. E as obras da carne é a ira, é a discórdia. Então, se nós estamos cheios do Espírito, nós nos sujeitamos uns aos outros. E por que a gente faz isso? Por causa do temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Porque Cristo pede de nós, a gente faz. Não porque a gente gosta de fazer.
Não porque é gostoso fazer, mas é porque Cristo nos manda a sujeitarmos uns aos outros. E você vê que aparece ali, né, uns aos outros, né, sujeitai-vos uns aos outros. E na Bíblia aparece muitas vezes essa frase, uns aos outros, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. O que é uns aos outros? É que nós temos essa necessidade de viver em união, de viver em respeito, de viver em comunidade. A vida não é vivida sozinho, numa caixinha, não, a vida é vivida em comunidade. Até mesmo você, não pastor, mas eu não gosto de comunidade. A sua família é uma comunidade, a sua família tem pessoas, ninguém vive só. O único homem sozinho nessa terra era Adão, e Deus falou, não é bom que esteja só. Então esquece essa ideia que você não gosta de pessoas, porque não tem como viver sem pessoas. Todo lugar que você for, tem pessoas, e Deus se importa com pessoas. Então se Deus se importa, nós também temos que nos importar. Quando nós vemos o mandamento de Jesus, o texto fala assim, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, você quer saber quais os mandamentos? É duas coisas, é o vertical e o horizontal. O que é o mandamento vertical? É você com Deus, não farás para ti imagem, não adorarás a outros deuses, não farás o nome do teu Deus em vão, falarás. Então é aqui, vertical. E o que é horizontal? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então, inclusive, os horizontais são mais do que o vertical, porque se você pegar os 10 mandamentos, 4 são vertical e 6 são horizontal. Então é mais difícil ainda. Os horizontais são na maioria do mandamento. E também tem o texto de 1 João que fala assim, como você diz que ama a Deus que não vê e odeia o próximo que vê? Então, gente, é necessário que a gente entenda que a vida cristã, que a vida no trabalho, que a vida na família, onde for, existem pessoas, e a gente tem que aprender a lidar com pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Você pode falar essa frase? Precisamos uns dos outros. Você já imaginou que você precisa de pessoas? Por exemplo, você vai fazer uma viagem. Pastor, eu vou para o Nordeste semana que vem, tirar uns dias de férias. Você vai ter que, possivelmente, ir de avião, onde vai ter um piloto que vai levar você. Vai ter ali os comissários que vão servir. Você vai ter no hotel uma pessoa que limpou o quarto, uma pessoa que arrumou sua cama. Você vai ter pessoas que vão fazer a sua comida, porque você não vai querer cozinhar lá, você vai querer comer no restaurante. Então tudo que você vai fazer nessa vida são pessoas. Se você vê o ser humano, até uma moto dessa a gente tem que amar e dizer, vai na bênção. Quando passa essas motos com esse escapamento, dá vontade de mandar para o inferno, viu? Se você pegar de toda a criação de Deus, os animais, o ser humano, ele é o que mais precisa dos outros. Você pega a lei da selva, um animal, eles crescem meio que assim, até meio abandonados na selva. Claro que a mãe tem ali uns dias, mas depois eles se soltam. O ser humano não, o ser humano é totalmente carente de pessoas. Imagine você, mamãe, gerar o seu filho no meio do mato e deixar ele solto lá. Não sobrevive. Você precisa de pessoas. O ser humano da criação é o que mais precisa de cuidado. Ele é o mais frágil. Até 2 anos, 3 anos de idade, se abandonar uma criança até acho que 3, 4 anos, ela não sobrevive. 4 anos, 5 anos, ela não sobrevive, ela não consegue se manter sozinha, ela precisa de um tutor, ela precisa de alguém. Então nós precisamos de pessoas, nós temos que ter gratidão por pessoas.
o seu nascimento, você precisou de um médico, você precisou de uma enfermeira, de um anestesista, você precisou, alguém que deu o seu nome, alguém escolheu o seu nome para você, você teve professores que te deram educação na escola. Veja, tudo que você vai fazer tem pessoas, e vou te falar uma coisa, quando você morrer, você vai precisar de alguém até para carregar o seu caixão, e ainda a gente acha que é independente uns dos outros. Alguém já disse, falou, pastor, a gente tem que valorizar os relacionamentos, porque o mundo dá volta, e às vezes a gente no futuro vai precisar daquela pessoa, que ela que vai abrir uma porta para nós, até de trabalho. Isso é verdade. Você nunca pode menosprezar ninguém. Às vezes você está conversando com alguém hoje, trata bem, porque às vezes aquela pessoa um dia vai ser uma porta de Deus na sua vida, para indicar você num trabalho. Então, valorize as pessoas, respeite as pessoas, trate bem. O exemplo de Jesus, ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Você já ouviu falar dessa passagem, que Jesus lavou os pés dos discípulos? Jesus pegou uma toalha e uma bacia, e lavou os pés dos seus discípulos. Você acha que isso era uma função de grandeza? Não era. Lavar os pés era uma função de escravos, porque naquela época as pessoas não tinham asfalto, eram terra, era ruas de terra, não tem essa estrutura de uma cidade, então as pessoas sujavam muito os pés. E se você assistiu já a série The Chosen, você vai ver que lá eles usavam sandálias, não eram tênis. Ou seja, as pessoas tinham que lavar os pés. Quando a pessoa chegava em casa, ela lavava os seus pés. E quem fazia isso? Ou ela mesma, ou um escravo. Se ela fosse pessoa de posse, um escravo lavava o pé dela. Aí de repente Jesus pega e começa a lavar os pés das pessoas. Eles falam assim, Senhor, o que está acontecendo? Pedro fala, você não vai lavar os meus pés, Jesus. Porque ele se sente envergonhado, porque aquilo é uma função, na cultura deles, de escravo. E lá já existia escravidão no Império Romano. Fala, como você vai lavar os nossos pés? Pois é, se eu sou mestre e eu fiz, vocês também devem fazer. Porque quem quiser ser o primeiro, seja o último. E quem quiser ser o maior, seja o menor. Jesus inverteu a ordem das coisas. O maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Então, nós que somos cristãos e nós somos pessoas que temos o temor à Bíblia, você pode ser aqui na igreja um grande profissional, um grande médico, um grande juiz, o que seja que você for, mas você pode chegar lá no Vida Nova e estar na cozinha ajudando. Por quê? Porque você tem um coração de servo. Não importa a sua função, você vai servir as pessoas. No seu trabalho, você pode servir as pessoas. Você está naquela fila, você é um grande empresário, você está naquela fila com o seu funcionário, você pode dizer, passa na frente. Isso não é vergonhoso, isso é cristão. Isso é honrado diante do reino, porque você está seguindo o exemplo de Jesus, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. A gente tem que ter esse exemplo de grandeza. O que é a grandeza? É serviço. É serviço. Jesus inverteu a pirâmide, maior o que serve. E olha essa frase, às vezes tem algumas pessoas que gostam de anotar, pessoas que vêm com seus caderninhos no culto. Eu queria que você anotasse essa frase: Jesus era submisso ao seu superior e servo do seu subordinado, né? Então o que está dizendo essa frase? Jesus era submisso a quem? A Deus, ele era submisso, mas também ele era servo aos seus discípulos, ele mostrou que deveria ser servo. Então não importa a sua função, você sempre pode ser servo e submisso, não há nada de feio, isso é uma virtude. Se você encontrar uma pessoa
que ela tem essa característica de ser servo, você pode ver essa pessoa com bons olhos, porque isso é uma virtude, não é uma vergonha, é uma virtude, porque essa pessoa entendeu o convite de Jesus para todos nós, é ser servo. Submissão na igreja, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. O que é isso então? Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. É a gente viver numa comunidade onde nós nos respeitamos, onde nós nos tratamos bem, onde nós nos submetemos um ao outro. O pastor Daniel, eu sou perfeito? Não. Então eu posso cometer algum erro, e se eu cometer algum erro, vocês têm o dever e o direito de me alertar. Pastor, olha, aquilo que você fez não foi legal, aquilo que você fez, você gritou com aquela pessoa lá na porta da igreja, você tratou mal aquela pessoa, pastor, e eu tenho que dizer o quê? Sim, Senhor, obrigado por você perceber isso. Sujeitem-se uns aos outros, submetam-se uns aos outros, ninguém é dono da verdade. As células estão reunidas, pode haver um problema, pode haver uma discussão, um desentendimento, mas tem a ver o quê? Sujeitem-se. Irmão, me desculpa se eu errei, se eu falei alguma coisa que te ofendeu, me perdoe. Não importa se é o líder, aliás, o líder tem que ser o exemplo, o líder tem que ser o servo, tem que pedir perdão, porque é isso que Jesus nos ensina, a dar o exemplo. E você que é uma ovelha, ou você era um membro da célula, também tem que pedir perdão, também tem que perdoar. É isso que a Bíblia está dizendo. Sujeitem-se, vamos viver nessa harmonia. Porque, gente, não adianta a gente ficar assim, eu vou para o monte, fico 40 dias no monte, e desce do monte, sair brigando com todo mundo. É isso que Richard Foster quer falar. Richard Foster está dizendo, as práticas internas têm que refletir na prática externa. A sua vida com Deus tem que ser praticada. O que adianta você orar, ler a Bíblia, jejuar, e viver fazendo confusão dentro da igreja? Não adianta. Por isso que Richard Foster diz, práticas interiores, práticas exteriores. Aquilo tem que sair para fora, aquilo tem que ir para a prática da vida. Submissão no casamento. Esposas, aí pode observar que eu estou no capítulo 5, tá? Se você quiser ver na sua Bíblia, eu estou agora no verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu marido, como ao Senhor, né? 25, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Na minha linguagem, aqui na linguagem Almeida tradicional, ela fala, mulheres sejam submissas. Na linguagem atualizada, Almeida atualizada, da nova, né, a NAA fala, mulheres se sujeite, é a mesma coisa, submissão. Uma mulher, quando lê esse versículo aqui, a primeira leitura dela, ela fica ofendida. Esposas, que cada uma de vocês sejam submissas a seu marido, a mulher fica ofendida. Esse Paulo era um machista. Mas você já leu o 25? Você continua a leitura? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, morreu pela esposa. Irmãos, o que é uma submissão onde o marido morre pela esposa? Da vida, é essa reciprocidade. Por isso que eu falei, a submissão saudável e a submissão doentia. O marido chega, eu mando nessa casa, você tem que submeter, não entendeu nada. Não entendeu nada. Você está marido, você está amando a sua esposa e está morrendo por ela? É fácil para ela submeter a você, se você amar e morrer por ela. Então, meus irmãos, a prática é mútua. O pastor serve a igreja, não é melhor que a igreja.
a igreja serve o pastor, o marido serve a mulher serve o marido. Não há disputa, não há hierarquia, não há briga, há harmonia, a comunhão, a mútua sujeição. Esse é o padrão do reino. Não precisa, marido, olha, a nossa missão, ela é muito maior do que a das mulheres, é muito maior, porque nós temos que dar a nossa vida. Então quem dá a vida, posso falar a verdade? Quem dá a vida dá o carro, quem dá a vida dá o cartão de crédito, quem dá a vida, não é? É isso. Então por que a gente acha que, não, porque você tem que ser submissa, você está morrendo por ela? É fácil para uma esposa submeter o marido quando ela percebe que ele ama ela, que ele cuida dela. É muito fácil. Mas se a gente fica só com a primeira parte, as mulheres ficam irritadas com o versículo, e os homens podem exercer uma submissão doentia, violenta, agressiva. E não é isso a proposta do reino de Deus. Sujeitem-se uns aos outros. O maior é o menor. O líder é o servo. O texto continua. Paulo fala também no lar cristão, filhos e pais. Ele fala: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. E vocês, pais, não provoquem a seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então veja, pode ver mais uma vez que aqui também é recíproco. O pai não vai maltratar, o pai não vai gritar, o pai não vai espancar, não. Pais, não provoquem a ira, tratem com respeito. Então todos aqui os relacionamentos são baseados na lei do amor, do serviço, não é na lei da força. Eu mando nessa casa, não é assim que resolve. Aliás, há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Eu posso chegar aqui na igreja e falar assim: eu mando nessa igreja. O pessoal vai, ele acha que manda. Sabe por quê? Autoritarismo é na força, é na violência. A autoridade é no respeito e no amor. Se vocês me respeitam e eu respeito vocês, vocês submetem a minha autoridade em amor. Eu gosto do pastor Daniel, eu escuto o que ele fala, porque o que ele fala é para o nosso bem. É diferente você conhecer um pastor autoritário, que grita, que obriga você a fazer coisas desnecessárias até mesmo. Não é essa a proposta do reino. E assim também no casamento, assim também na família. A base do relacionamento é o amor, meus irmãos. Não é a força, não é a violência. Limites da submissão. Vamos falar aqui sobre as autoridades públicas. Nós cremos que as autoridades, prefeitos, vereadores, STF, onde você quiser pensar, presidente, o que for, todas as autoridades, elas devem ser respeitadas. Isso é bíblico. O texto da Bíblia fala, 1 Pedro 2 fala: sujeitem-se a toda instituição humana, quer seja rei, quer soberano, quer autoridade. Nós sujeitamos. Mas se a autoridade ela sair da linha, ela sair do saudável ao doentio, então nós estamos livres para não nos submetermos. Isso também é no casamento, isso também é na família, isso é na igreja. Você deve submeter aquela pessoa até o limite do saudável, não uma submissão cega. Então, se o governo ele for contra a Bíblia, aí você tem que dizer como em Atos capítulo 5, importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Importa-nos obedecer a Deus
e não aos homens. Se a lei sair do que a Bíblia ensina, então as leis podem ser feitas, desfeitas, podem aprovar qualquer assunto como aborto, outros crimes que nós entendemos como coisas que nós não defendemos, temas que para nós são sagrados, casamento, família, filhos, Deus. Mas a sociedade aprovou. Importa nos obedecer a Deus, não aos homens. Aí você tem esse direito. Por quê? Porque o próprio Pedro falou isso lá no livro de Atos. Eles não submeteram. Então nós submetemos sim, dentro de um casamento no amor, dentro de uma relação na igreja em amor. Se o teu pastor está loucão da cabeça, está doidão, está mandando todo mundo ser submisso no autoritarismo, você não precisa submeter a ele, e nem a mim, porque daí eu estou perdendo foco, eu estou desgovernado, e você não deve submeter uma pessoa desgovernada. Sempre temos que pensar nos limites da submissão, não uma submissão cega, mas uma submissão no temor de Cristo. Uma mulher não é obrigada a ficar num casamento onde ela é espancada, ela é agredida, é violentada, não é para ficar. E se vir falar comigo, pode dar carta que eu assino o divórcio, sem peso de consciência, porque isso não é submissão saudável, isso é doentio. Bater, agredir, xingar, eu não aceito isso, nenhum casamento. O respeito, acima de tudo. Então nós temos que ter esse filtro na nossa cabeça de saber o que é saudável e o que é doentio. O que a Bíblia nos pede é um relacionamento saudável, uma submissão saudável, sempre saudável. Eu vou encerrar. Atos de submissão. Vamos ver umas coisas práticas aqui então. O que nós podemos fazer no nosso dia a dia? Primeiro, submissão à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então sempre de manhã você tem que fazer uma oração: Senhor, seja feita a tua vontade. E submissão: Deus, que a tua vontade prevaleça. Meu dia está começando como tu quiseres, da forma que tu quiseres, aonde tu quiseres, eis-me aqui. Submissão a Deus. Submissão à Bíblia. O que a Bíblia fala desses temas aí que eu toquei atrás? Eu acho, não é o que você acha. Hoje tem muito negócio, eu acho, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz, gente. Vou discutir com uma pessoa, não, porque pastor, eu sou de direita, sou de esquerda, não importa o que você é, importa que é a Bíblia. Sujeite-se à Bíblia, submeta-se à Bíblia. Não estou falando de submeter ao pastor Daniel, submeta-se à Bíblia. A Bíblia fala dos assuntos. Se ela não fala claramente, ela fala que você... A Bíblia não fala assim, não fume maconha. Não fala isso na Bíblia. Mas a Bíblia fala, cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Onde, logicamente, você entende. Não vai fumar narguile, não vai fumar vape, não vai fumar maconha, nada disso. Porque a Bíblia fala, cuide do seu corpo. É só você ter um pouquinho de vontade, você entende. Mas tem pessoas que falam, não pastor, mas eu acho. O que mais tem eu acho, gente? Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, e eu me submeto à palavra de Deus, mesmo que eu não goste, mas eu me submeto a ela. Submissão à nossa família. Bato na mesa lá em casa, eu mando nessa casa. Será que é isso que Deus quer de mim? Que eu grite, que eu ganhe na violência, na força, no grito da minha voz? Uma vez eu li um artigo do Rubem Amorese, achei muito interessante. Ele conta no artigo assim, que um dia o filho dele subiu em cima do sofá, e o filho dele falou assim, pai, quando eu for desse tamanho, maior que ele, né? Quem vai mandar nessa casa, eu ou você? O filho falou para ele. Ele ficou pensando naquela pergunta, quem vai mandar nessa casa quando eu for maior que você? E o Rubem Amorese falou uma coisa que eu achei muito linda. Ele falou assim, meu filho, enquanto nossa relação for pautada no amor, eu vou falar para você ir e você irá. Eu vou falar para você voltar e você voltará.
Eu vou pedir para você fazer algo e você vai fazer, porque o amor nos envolve. Mas a partir do momento que nós perdemos o amor, eu posso falar para você ir e você não irá. Eu posso falar para você voltar e você não voltará. Ou seja, a relação é baseada no amor, meus irmãos. O que sustenta uma família é o amor, não é o autoritarismo, não é o grito, não é a força, não é isso. É o amor. Se teu filho te amar, e você o amar de uma intensidade tão grande, você vai exercer a autoridade na sua casa. E por último, a submissão ao próximo. Então aqui a gente pode falar na igreja, no trabalho, né, onde nós, na célula, onde nós podemos perdoar as pessoas, entender às vezes um outro ponto de vista. Às vezes a gente julga, né, as pessoas, somos bons em julgar, mas às vezes não vemos o ponto de vista que a pessoa está sentindo. Eu encerro com uma frase na tela, eu vou ler, depois quero que vocês leiam comigo. O cristão é o mais livre e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso e está sujeito a todo mundo. Martinho Lutero. Essa frase está no livro do Richard Foster. Vamos ler na tela juntos? O cristão é o mais livre e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos e está sujeito a todo mundo. Esse é o entendimento. Você é livre, você não deve sujeição a ninguém, mas por você ter o temor de Cristo, por você entender o ato de Jesus do lava-pés, você se submete a pessoas, você se submete à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, você se submete aos seus liderados, você serve os seus liderados em amor e em respeito. Eu creio que essa é a proposta do Evangelho, meus irmãos, é a gente viver o amor cristão.